Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dialogando com as Ideias, e hoje nós temos um tema para tratar que muitas pessoas desconhecem em suas vidas, mas temem às vezes até sem saber. E o que é isso? Que palavra que é essa? É a palavra chamada tanafobia. Rodrigo, mas o que é tanafobia? Tanafobia ela vem do grego, tanato. Tanato é o nome de uma divindade grega que representa a morte. E a segunda palavra é fobia, que deriva também do termo grego, que significa medo, pânico, terror. Então, o medo, esse medo da morte é conhecido como essa palavra, tanafobia. Tanafobia é medo da morte. Então, as pessoas falam, mas você tem medo de morrer? Eu não. Gente, é absolutamente natural que uma pessoa tenha medo da morte. Na verdade, as escrituras nos ensinam que ela é a nossa maior inimiga. Lá em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 26. Agora, está escrito assim lá, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15, 26. Então, nós sabemos que um dia nós enfrentaremos a morte. E é comum sermos tomados por essa preocupação de um dia enfrentá-lo. Então muitas pessoas temem a morte, ficam pensando, ficam permitindo que esses pensamentos tomem conta do consciente, do subconsciente, e chega até a sonhar, ter pesadelo de que está morrendo. Então, em dias de pandemia, o medo da morte, ela tem um nível de estresse extremamente elevado. Nessa expectativa, não são poucas as pessoas que têm vivido apavoradas, com medo de que uma hora ou outra pode ser, vamos dizer, ceifadas pelo aquilo que nós conhecemos como morte. E é claro que a situação atual ela é de se apavorar mesmo, com os noticiários da TV, da internet, são sempre assustadores. A gente vê o número de mortes, a pandemia, o Covid-19, agora essas mutações desse vírus que está vindo com mais agressividade, tudo isso é motivo de preocupação, de isolamento, de pânico e de medo. O que por razões óbvias contribui com a instalação de um pânico juntamente com o medo da morte. Então, gente, à luz deste cenário, visando assim ajudar a enfrentar o medo, eu quero deixar aqui para vocês uma palavra de ânimo, de fé e de incentivo, tanto para a sua vida quanto para a minha também. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, ali fala do profeta Elias. O profeta Elias era o profeta de Deus. Deus enviou o profeta para combater com outros profetas, mas eram pseudos profetas. Profetas do deus Baal, profetas do deus Azera, que eram deuses construídos por mãos humanas, os postes ídolos que viviam ali na região da Mesopotâmia. Então, Elias, em nome de Deus, em nome de Yahvé, ele entra na luta, ele mata os 450 profetas de Baal e mais 400 de Azera. Sabe o que acontece com Elias depois? Elias foge, porque ele é ameaçado por Jezabel, que era a rainha da época. Ele é ameaçado de morte, e ela chega a dizer, assim como você fez com os meus profetas, assim farei eu com vocês. Está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 19, é um texto bastante longo, então eu não vou lançar mão aqui para a gente fazer essa leitura, mas depois você pode conferir lá. No entanto, Elias, então, ele obtém a vitória, ele hastia a bandeira da vitória de Yahvé, do Deus de Israel, porque ele matou ao todo 850 profetas da Mesopotâmia, os 450 de Baal e 400 de Azera. Mas um homem valente, um homem que vai para a batalha em nome de Yahvé, em nome de Deus, e obtém o sucesso, a vitória garantida, é amedrontado depois por um pânico terrível, que é a ameaça da rainha Jezabel para com Elias.
E o que Elias faz? Elias, quando ele termina a sua batalha, ele corre, ele foge, diz a Bíblia que ele foge, ele senta debaixo de uma árvore e ali ele adormece, ele dorme. Mas antes que ele pegasse no sono, antes que ele adormecesse, sabe o que Elias pede para Deus na sua oração? Ele invoca o Senhor e pede na sua oração? É uma oração bem paradoxal, difícil de entender, que vai contra assim, aquilo que nós conhecemos como certo. Então ele faz uma oração que não dá para entender. Poxa, ele teve o sucesso da batalha, hasteou a bandeira de Yahvé. Depois ele senta embaixo da árvore e faz a seguinte oração: Senhor, tira a minha vida que eu quero morrer. Ele estava com medo, amedrontado por causa da perseguição da rainha Jezabel. Então ali ele faz essa oração pedindo a morte. Ele senta ali, deita, depois ele deita. Aí aparece um anjo do Senhor. Esse anjo acorda Elias, deixa ali o pão, água para que ele se alimentasse. E depois ele adormece novamente pela segunda vez. Volta o anjo, o retorno do anjo também pela segunda vez, dizendo para Elias, trazendo a mensagem de Deus, que era para Elias caminhar e ir à frente, que o Senhor, Deus, Yahvé, estaria com ele em seus caminhos. Portanto, o que eu quero extrair desse texto para uma aplicação prática ou na praxis da nossa vida? Nem tudo aquilo que nós temos, nem tudo aquilo que nós conquistamos, seja dinheiro, bens materiais, nada se compara com a presença divina na nossa vida. Nada se compara com o poder protetor de Deus para conosco. Ao invés de Elias glorificar e dizer, olha, ganhei a batalha, e fazer uma comemoração, como era de costume do povo de Israel, é bem pelo contrário. Elias pede a morte, ou seja, Elias, analisando de uma perspectiva de uma psicologia comportamental, Elias ele se deprime. Ele fica deprimido por causa daquela perseguição. Um homem que matou 850 profetas agora tem medo de uma rainha. É de se pensar e de se refletir que nem tudo aquilo que temos, nem tudo aquilo que nós ganhamos ou conquistamos, nem sempre traz a suprema felicidade. A suprema felicidade, ela não está no ganhar, mas é estar no ser. É você dizer, eu vou ser feliz, e você é feliz. É você determinar na sua vida que você é feliz, independente daquilo que você vai conquistar ou não. Que você tem força, que Deus está sempre presente com você. Na segunda vez que o anjo aparece para Elias, ele conduz Elias até a terra de Canaã, que era uma terra prometida de Deus para com o seu povo. Então, sempre que nós nos encontrarmos em situações difíceis, como eu passo, e você não é diferente. Se você é ser humano, todos nós passamos. Que possamos fazer uma reflexão no texto de 1 Reis, capítulo 19, e ver o aspecto emocional do profeta Elias, o profeta de Deus, que ao invés de comemorar com uma festa e glorificar, ele pede a morte por um sucesso na batalha. A depressão, ela se instaura na mente, no emocional das pessoas, de forma muito silenciosa, que dificilmente os médicos, a ciência, consegue assim comprovar a origem. Muitas vezes vai de muita conversa com o psicólogo, com o psiquiatra, e muitas vezes a pessoa acaba omitindo algumas informações que dificultam o trabalho do psicólogo ou do psicanalista para ir até o cerne da onde se originou essa depressão. Então, muitas vezes, depressão não é só apenas um quadro traumático, um quadro de tristeza, de fobia, de morte, de tanafobia.
esse medo de morrer, essa impulsão. Muitas vezes, você pode estar sorrindo, você de tão alegre que é, você acaba caindo numa depressão sem saber como que ela veio se instaurar. Eu já conheci muitas pessoas assim e já me deparei com N quadros dessa forma. Pessoas que eram sorridentes, felizes, alegres, esteticamente, e veio a cair numa depressão. E aquela pessoa que nós julgávamos tão depressiva, tão triste,